pela oportunidade, pelo evento, cumprimentar a diretoria pela iniciativa, cumprimentar o pessoal do background, o Maurício, o André que está nos dando suporte técnico aí para que o evento aconteça. Bem, nós tivemos uma conversa rápida na semana passada para alinhar alguns pontos aí do que seria esse evento e o Dr. Moacir fez um comentário que me chamou a atenção e eu então pego de gancho para começar a minha exposição aqui. Ele disse assim que era importante aproximar o FDIC do judiciário, né? Porque, diz ele, não tem mistério. De fato, não tem mistério. Eu achei muito interessante essa visão que veio de um membro um alto membro do judiciário sobre a indústria que nós estamos aqui falando, expondo as características, etc. Então, eu achei interessante e quero começar daí. Bem, os FDICs tiveram início 23 anos atrás, com a resolução 2907 do Conselho Monetário Nacional. Então, foi essa resolução que autorizou os FDICs a existirem. E menos de um mês depois, nós tivemos a instrução 356 da CVM, que foi a norma que disciplinou a indústria, então, desde aquele momento até agora, né? Mais recentemente, nós tivemos, no final do ano passado, a resolução 175, que deu aí uma nova estrutura, criando as classes, enfim, mudando a dinâmica da indústria e trazendo uma série de inovações, né? Então, é uma indústria que existe há 23 anos. E o que são FDICs? FDICs são veículos de investimento coletivo. Simples assim. Até pouco tempo, era correto dizer que nós tínhamos, como veículos de investimento coletivo, as sociedades de investimento, os clubes de investimento e os fundos de investimento. Hoje nós podemos dizer que existem outros veículos, aí, os crowdfundings, os equity crowdfundings, as plataformas peer-to-peer, que são formas de investimento coletivo também. As sociedades de investimento lá atrás nunca tiveram expressão no Brasil por uma série de questões societárias e tributárias que impediam o seu, o seu crescimento. Então, os FDICs, eles são um condomínio de investidores. Então, os condomínios, os condôminos se arregimentam sob a batuta de um gestor. A diferença de um condomínio comum para um condomínio de investidores, de um fundo de investimentos, nada mais é do que o fato de que o condomínio de investidores, ele tem que ser necessariamente gerido por por alguém autorizado a operar pela Comissão de Valores Mobiliários, porque se está tratando de poupança popular. Uhum. Então, os FDICs, eles representaram exatamente um canal importante de desintermediação financeira, porque é o dinheiro dos poupadores diretamente para o empresário, e aqui vamos falar um pouquinho mais que empresário é esse, porque são os pequenos e médios empresários que são necessitados desse crédito provido pelos FDICs. Então, o dinheiro dos condôminos por meio de um gestor diretamente para o pequeno e médio empresário. Então, essa poupança, né, é uma forma também de poupança sob a ótica do investidor, que é também importante num país em que a previdência pública, a gente sabe, é tão fragilizada, né? E nós sabemos que existem FDICs com escopos diversos, né? Então, nós podemos falar dos FDICs que compram créditos no mercado secundário, podemos falar de FDICs que têm lá uma atuação com monocedentes. O que nós estamos tratando aqui, e é o escopo dessa live, é importante fazer esse recorte, são os FDICs multicedentes, multissacados. Então, são aqueles que atuam com várias empresas, tanto na ponta originadora quanto na ponta destinatária, né? Na ponta vendedora do produto que gera aquele crédito. E por que os FDICs adquiriram uma importância? Bem, os FDICs têm uma importante capilaridade, né? Os FDICs eles têm agilidade, eles conseguem enxergar, descer na operação daquele pequeno empresário, daquele médio empresário, e entender onde é que está a necessidade do crédito, fazer as adaptações, né? Então não há uma atividade engessada. Por isso que eles são tão importantes e eles conquistaram um espaço tão relevante. Então, hoje nós estamos falando no mercado de FDICs multicedentes, multissacados, tirando outros, né, apenas esses, estamos falando aí de 400 entidades. 400 entidades que operam hoje um volume de recursos da ordem de 40 bilhões de reais.
Se nós pensarmos que esses recursos eles podem estar rodando a cada 40 dias, nós estamos falando aí de 500 bilhões de giro de recursos por ano. Então, é um crédito muito importante para as pequenas e médias empresas e também para aquelas que estão em crise, né? Essas pequenas e médias empresas são aquelas que, segundo a classificação do BNDES, mais aceita, elas faturam entre 4 milhões e 800 a 300 milhões de reais. Então, para que nós tenhamos uma ideia, os FDICs atendem, no segmento industrial, 43% das médias indústrias. 43% são atendidas, têm crédito fornecido por FDICs. São 91.400 empresas aproximadamente, num universo de 8 milhões e meio de trabalhadores. Então, este é a dinâmica no segmento industrial das pequenas indústrias, né? Se nós somarmos isso com o segmento de comércio e serviços, a faixa, essa de 43, ela cai para 21 deste universo total, que é um universo bastante expressivo, né? Então, esse tamanho faz com que a atividade do FDIC se torne importante e ela se tornou rotineira para as empresas. Então, esse é o primeiro ponto. Ela se tornou rotineira. Então, no dia a dia, as empresas, especialmente as pequenas e médias, que é esse público, tomam recursos dos FDICs. É, mas aí nós temos que lembrar o seguinte: quando entra quando uma empresa se torna, entra em crise e aí ajuiza um pedido de recuperação judicial, nós vemos lá na lista de credores muitos FDICs, justamente porque os FDICs estão dando crédito rotineiramente para essas empresas. Então, acabam sendo listados como credores que são. Diferentemente de outros tipos de credores, os fundos, após o ajuizamento de uma recuperação judicial, quando o crédito seca, eles continuam lá para dar crédito para essas empresas. Então, são muito comuns e é esperado, na verdade, pelo mercado que essas empresas sejam abastecidas do crédito dos FDICs depois do ajuizamento da recuperação judicial. E também podem, eventualmente, até participar de uma operação de DIP lá na frente. Então, você tem os FDICs dando crédito na origem, na rotina, dando crédito após o ajuizamento da recuperação e, no final, ainda podendo participar de uma operação de outra natureza. Uh, e aqui eu faço aquela distinção que eu achei importante justamente pegar um gancho lá do Dr. Moacir no início, porque na operação que ele citou, na nossa conversa, ele estava falando de FDICs do mercado secundário, aqueles que compram crédito, que têm sua atividade, vem oportunidade de negócio, mas que não são essas que eu estou tratando aqui, que atendem esse universo dando crédito no dia a dia, né? Então, é claro que a operação dos fundos, ela parte de uma premissa essencial, que é a segurança jurídica. Então, nós sabemos que o tema segurança jurídica no Brasil é um tema bastante palpitante hoje, né? As interpretações, elas são as mais variadas em algumas situações, então a gente tem que tomar sempre muito cuidado com isso, né? É, mas, embora a gente tenha aí situações, eu lembro sempre o caso que é citado pelo professor Marco Lisboa, economista, que ele fala das operações de leasing, né? Que era um crédito abundante no Brasil, que na década de 2009 era da ordem de 110 bilhões em valores da época, 110 bilhões de reais, e em 2019, em função de uma série de interpretações e favores que se concedeu aos devedores, etc., caiu para menos de 10 bilhões em 2019. Então, um mercado que praticamente deixou de existir em função disso. Mas eu prefiro ter uma ótica mais positiva e aqui é, colocar a minha visão particular, que eu acho que nós temos, nesse segmento de recuperação judicial, evoluído bastante. Então, por exemplo, nas questões ligadas aí ao prolongamento indefinido do stay period, o judiciário tem enfrentado isso a meu ver, com muita propriedade, afastado posições, situações abusivas, procurando encontrar, é claro, sempre a gente tem que entender a posição do julgador de tentar encontrar o meio termo dentro daquilo que a lei permite, né? Mas aqueles prolongamentos abusivos, eles já não são a realidade hoje. A aceitação da garantia dada em alienação fiduciária, né? O respeito a esse tipo de operação como uma operação não sujeita aos efeitos da recuperação também é algo que vem sendo cada vez mais reconhecido, especialmente pelos tribunais de justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nós temos hoje aí um tema muito importante também que está na ordem do dia, que é a questão da essencialidade dos bens, que com alguns tropeços eu vejo, mas tem sido enfrentado. Então eu prefiro olhar a nossa posição como advogados, com um olhar otimista do que está acontecendo, né? Então acho que o judiciário tem sim entendido a importância do crédito para essas empresas e entendido que se não houver segurança jurídica, se não houver um apoio aos contratos, aquilo que foi negociado em condições normais, usuais, dentro da legalidade, você vai ter uma redução do crédito, porque nenhum gestor vai colocar o dinheiro do poupador, do investidor dele, numa operação que sabe que está em risco maior. Ou vai exigir taxas maiores, o que também derruba o volume de operações e a ajuda. E com isso, torcer para que o Brasil mude a posição que nós temos hoje, que não é uma posição alvissareira no Rule of Law Index, né? Então, o Brasil foi no último relatório 77º em 131. Então, a gente pode melhorar bastante, bastante isso. Enfim, eram essas as minhas considerações iniciais. Os próximos expositores aí vão tratar de outros temas. O Dr. Moacir vem na minha sequência. E eu agradeço a todos por enquanto. Passo a palavra, então, sem mais delongas, ao Dr. Moacir. Muito obrigado a todos. Bem, muito obrigado, bom dia a todos. Eu agradeço pelo convite que me foi formulado, cumprimento os meus colegas de painel, especialmente o doutor Silmar, que faz uma exposição introdutória, mas que é altamente esclarecedora, né, que situa muito bem a questão dos fundos de investimento em direitos creditórios. E ele começa na origem, né, na resolução do Conselho Monetário Nacional de 2001, numa história de 23 anos. E ele destaca em sua exposição um aspecto que, entre nós todos brasileiros, está se convertendo em um mantra, que é a questão da segurança jurídica. E segurança jurídica decorre de previsibilidade das decisões. Previsibilidade das decisões, por sua vez, decorre de uma orientação a ser firmada constitucionalmente entre nós pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria de legislação infraconstitucional. Então, para esse nosso encontro, eu separei dois julgados que eu reputo da maior relevância, ambos de agosto de 2019, ambos relatados pelo ministro Luiz Felipe Salomão, e que tratam de dois temas vitais para o desenvolvimento daquilo que foi chamado agora da indústria dos fundos de investimento em direito creditório. O primeiro deles, a que farei menção, é o recurso especial 1.726, 161. 1.726, 161 de São Paulo, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. O que ficou decidido nesse recurso especial? Algo que me parece fundamental para o desenvolvimento, para o incremento de operações dessa natureza. Eu me refiro à possibilidade reconhecida no acórdão da validade de cláusula em contrato de cessão de crédito que estabeleça a responsabilidade solidária do cedente e de terceiros. Assim, a matéria que é regida lá pelos artigos 286 e 298 do Código Civil encontra, a meu juízo, uma interpretação muito razoável ao dizer que, ora, é possível, perfeitamente possível, reconhecer a validade dessa cláusula, sem o que nós teríamos uma sessão em que os fundos não teriam ação contra o cedente, contra os terceiros garantidores. E esse me parece um aspecto da mais alta relevância, na medida em que, como razão subjacente, existe a questão de reconhecer que os fundos, que têm natureza condominial, eles integram, não é, o sistema financeiro nacional, regido pelo Conselho Monetário Nacional, pela Comissão de Valores Mobiliários, e as cotas dos fundos são assim reconhecidas, não é, como valores mobiliários, e dizendo-se, olha, se isso é próprio para uma instituição financeira, tem que ser também para os fundos, administrados, como aqui lembrado, por um gestor, e que
há essa possibilidade. Isso tem um reflexo imediato, sim, por exemplo, quando, numa recuperação judicial, o fundo pode ajuizar uma execução contra aqueles obrigados, os avalistas do cedente do crédito. Isso é uma garantia de realce, de valor expressivo para o regular desenvolvimento dessas operações, inclusive impactando até mesmo em questão de taxa de juros cobrada, administrada, etc. E pavimenta um caminho de maior segurança jurídica. Portanto, é o primeiro recurso especial que eu faria menção, é o 1.726.161 de São Paulo, que admite a validade de cláusula em contrato de cessão de crédito, como é normalmente um instrumento utilizado, que admite responsabilidade, repito, solidária do cedente daquele crédito e dos garantidores dele originariamente estabelecidos. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é o recurso especial, no mesmo dia, 1.634.958. 1.634.958 de São Paulo, com a relatoria do mesmo ministro Luiz Felipe Salomão, em que, numa síntese muito ligeira, ele diz o seguinte: diz, olha, em relação à cobrança de juros, não se pode empregar, em relação aos fundos, a mesma lógica do Código Civil e as limitações lá estabelecidas. A taxa de juros há de ser aquela convencionada, quer pela instituição financeira, por exemplo, que tenha dado origem a um negócio jurídico, que foi objeto de uma cessão, quer aquele livremente convencionado. E aí falta, a meu ver, um outro julgado para que se defina propriamente a natureza jurídica desses fundos. Eles são assemelhados às instituições financeiras, mas ainda não integralmente reconhecidos. Então, repito, o recurso especial 1.634.958 de São Paulo admite a extrapolação daqueles limites próprios do Código Civil em relação à cobrança de juros, que tem lugar em outros negócios jurídicos estabelecidos. Não nessa questão tão importante como aqui estamos aqui a dizer. E aí, uma vez identificados esses dois acordos, que são recentes, por assim dizer, não é? Se espanta também uma outra crença que tem, de algum modo, prejudicado um pouquinho essas questões, que é da legitimidade dos fundos em ajuizar os seus respectivos, as suas respectivas ações. E até, em algumas decisões, em algumas conhecidas pelo país, se diz assim, bom, mas o fundo não tem personalidade jurídica, quem tem personalidade jurídica são aqueles que estão elencados no artigo 44 do Código Civil, né? As pessoas de direito público, internos dela, as pessoas jurídicas jurídicas de direito privado, as fundações, as associações, as sociedades, os partidos políticos e as organizações religiosas. E o fundo, por exemplo, então, segundo a ótica dessas pessoas, careceria de personalidade jurídica a legitimar a sua iniciativa judicial, coisa que também tem sido afastada ao reconhecer, como já lembrado aqui no início pelo Dr. Silmar, que ele é coordenado por um gestor, e esse gestor, na forma regulamentar, tem personalidade jurídica, de modo que não há como estabelecer uma ilegitimidade ativa baseado no fato de que não é relacionado lá no artigo 44 do Código Civil. Então, nós temos aí duas pontas. Uma primeira da legitimidade, e aqui eu falo sob a perspectiva da ótica do julgador, né, em que se afasta essa possibilidade, e esses dois importantes julgados. Um que reconhece a possibilidade de cobrança de juros e afasta a semelhança dos fundos em relação às factoring, coisa que o Tribunal de Justiça de São Paulo havia definido, e o STJ, em boa hora, a meu juízo, afastou.
e mais a possibilidade de validade de cláusula que responsabilize cedente e terceiros pela chamada rigidez do crédito. E eu encerraria essas breves colocações também para dar o mesmo ritmo e a mesma dinâmica aqui estabelecida pelo doutor Silmar e pelos colegas e pelas colegas que virão depois, para dizer que eu tenho uma visão mais pragmática em relação aos fundos. Ela não é nem romântica, nem é preconceituosa. Ela não é romântica porque acho que os fundos não têm apenas e esse é o enfoque do nosso encontro hoje, essa missão de prover crédito para uma finalidade de desenvolvimento, de incremento de atividades. É também para situações de mercado secundário, de aquisição de ativos estressados, em que se busca uma oportunidade de maximização de resultados, perfeitamente legítimo. A lei não exclui e não classifica fundos entre bons e maus. Fundos são fundos, estão legalmente estabelecidos, etc. Portanto, não tenho essa visão romântica, mas também não tenho uma visão preconceituosa. Me parece importante dizer isso. Para admitir, bom, se é fundo à especulação, a um tratamento indevido, uma espécie de ideia de consumerização que às vezes se espraia entre nós, julgadores, com o objetivo de reequilibrar determinadas relações. Não se trata disso. Se trata de matéria regulada em lei, não é? A partir de um esforço originário de uma medida provisória lá de 1998, portanto, anterior à própria iniciativa do Conselho Monetário Nacional, que está tratado e regulamentado em lei e que exerce um relevantíssimo papel econômico e social, lembrado agora nessa exposição introdutória. Então, de minha parte, nem romantismo, nem preconceito. Acho que o judiciário tem que encarar essas questões do ponto de vista técnico, porque assim devem ser enfrentadas. Com essas considerações, eu agradeço pela oportunidade aqui, creio não ter extrapolado o prazo, o tempo, para que as demais colegas possam se manifestar. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, Excelência, bom dia. Bom, eu vou projetar aqui uma pequena apresentação que eu fiz, só com o objetivo de ajudar aí a compreensão do tema. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Todos estão vendo? Tá funcionando, gente? Tá? Tá. Tá ótimo. Então vamos lá. O que que a gente vai falar aqui agora um pouco, né? Sobre o financiamento das empresas em recuperação judicial, ou seja, a concessão do crédito quando você já está, né, no âmbito de um processo de recuperação judicial, o famoso DIP, que a gente fala. O que que é o DIP, na verdade, né? É o Debtor in Possession Financing. Então, como no caso da recuperação judicial, o devedor continua na condução dos seus negócios, por isso que a gente fala Debtor in Possession Financing. Antes da reforma que a gente teve agora pela Lei 14.112 de 2020, a gente não tinha o tratamento do DIP na lei, mas agora a gente tem um capítulo específico, a partir do artigo 69A e seguintes da Lei 11.101, tratando especificamente sobre esse tema. E por que ele é tão relevante? Porque a gente sabe que uma empresa em crise, ela tem muitas vezes, né, ou se não todas as vezes, problemas de liquidez. Então, ela precisa de recursos em um curto prazo para continuar com as atividades até que ela possa implementar os outros meios de recuperação previstos na Lei 11.101. Então, como a gente fala, né, não existe recuperação do devedor sem dinheiro novo. Até existe, né, gente? Mas, assim, é raro. Então, normalmente, há uma necessidade imediata aí de novos recursos para essas empresas que estão enfrentando crise financeira. Bom, qual que é o requisito, né, do DIP de acordo com a Lei 14.112 de 2020, né? Basicamente, o que se exige é autorização judicial. Então, para que um DIP, né, ele seja dado, ele normalmente tem que ser autorizado pelo juiz da RJ, ou ele tem que estar previsto no plano.
E aí, quando a gente fala previsto no plano, ele está aprovado já pelos credores e homologado por decisão judicial. Então, você tem a decisão homologatória do plano, que normalmente, indiretamente, ainda que seja, também autoriza a concessão do financiamento. Antes da lei, que a gente tinha esse tratamento específico, um capítulo inteiro para falar de DIP, a gente tinha um problema de insegurança muito grande. Mais uma vez, a gente falando de segurança jurídica. E principalmente em razão do nosso sistema de recursos, né? Então, poderia haver uma decisão judicial, essa decisão ser reformada pelo Tribunal Estadual ou ainda, né, no STJ, e o dinheiro, naquela ocasião, já teria sido fornecido. Então, né? O dinheiro ele não tem carimbo, é o que a gente fala, ele some. Então, se você dá o recurso, né, como é que depois você consegue ter a mínima previsibilidade de que essa decisão judicial não vai ser revertida e aquela autorização para o financiamento não vai ser revogada? Então, esse foi um dos principais, acho que, alterações da nossa lei. O que que prevê, né? Para um advogado, para um fundo que dá, um fundo, um credor que dá recursos para uma empresa em RJ, né? Ele não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, ele é um crédito, né, posterior, a gente fala, né, post-petition, posterior ao fine. Então, ele não se sujeita, mas isso já havia na antiga lei, mas não era suficiente. E por quê? Porque você não tinha a chamada segurança jurídica que a gente está falando agora, que é principalmente, de acordo com a nova lei, depois do efetivo desembolso dos recursos, a decisão que autoriza o DIP, ela não vai alterar o caráter prioritário da dívida e nem as garantias fornecidas, prestadas pelo terceiro de boa-fé, ao terceiro de boa-fé, perdão. Então, hoje, se você tem um pedido de financiamento DIP, uma autorização judicial, o desembolso dos recursos, ainda que essa decisão venha a ser questionada, e aí questionada como? Quais são os motivos, né, para que a gente possa questionar? Ah, não precisava do recurso, ah, os juros são abusivos, ah, a destinação do recurso não está clara. Qualquer aspecto que venha a ser reformado dessa decisão judicial, ela não altera o que importa que é tanto a preferência numa hipótese de falência, quanto as garantias que foram otorgadas. E qual que é essa prioridade? A gente teve toda uma reforma, uma mudança com relação à prioridade na falência pela Lei 14.112. Então, hoje, o DIP ele só está atrás das quantias indicadas no artigo 150 e 151 da lei, e das restituições em dinheiro, né, das alienações fiduciárias. Então, o que que a gente tem aqui? Bom, o que são as verbas indicadas no artigo 150? As despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência. E os créditos trabalhistas vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência. Depois disso, já vem o DIP, né? Então, em termos de ranking, quando a gente fala ó, prioridade de pagamento, houve uma mudança significativa porque ela está lá no topo. Ah, Luciana, mas isso é suficiente? A gente tem vários questionamentos, porque o que são despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência? Por exemplo, a lei, ela regula no 84 e D a verba os honorários do administrador judicial. Só que a gente está vendo decisões já que entendem que as verbas do administrador judicial são despesas cujo pagamento seja indispensável à administração da falência. Então, a gente ainda não tem testado, eu diria, né, casos em que foram concedidos DIP e se transformaram efetivamente, né, em falências, num volume considerável para a gente ver qual vai ser a interpretação do Poder Judiciário sobre, né, esse conceito especificamente previsto no artigo 150 e 151 da lei. Mas, ainda assim, a gente teve uma mudança muito significativa em termos de ranking, né? Uma outra grande mudança, então, com a lei a gente teve a regulamentação do DIP, né, um capítulo inteiro na lei. A gente teve a previsão, toda mudança na ordem de pagamentos no cenário de falência. A gente teve a questão da irreversibilidade da medida no sentido de que, se os recursos já foram desembolsados, essa decisão não vai poder ser reformada. E uma grande novidade foi que a lei prevê expressamente que o DIP pode ser concedido pelos sócios e acionistas do devedor, com as mesmas proteções para um financiador. E isso é importante? Isso é importante, porque isso
Normalmente, né, o que a gente fala, o acionista é o que tem mais conhecimento da empresa, né, em crise. E ele tem mais conforto para dar no sentido de que ele tem menos, a gente tem né, nessa situação uma menor assimetria de informações do investidor, do credor com o devedor. Só que normalmente os acionistas ficavam com medo de botar mais dinheiro numa empresa em crise, né? E isso agravar ainda mais a situação dele de endividamento, de risco do seu patrimônio pessoal. Então, quando a lei prevê isso, né, ela dá essa segurança, do mesmo jeito que ela dá para o credor, ela dá para o acionista e sócio do devedor. Bom, quais são os pontos aqui que são controvertidos, né, mas que a gente ainda não tem, eu diria, decisões do STJ, como o desembargador Moacir acabou de mencionar, mas que têm sido levantadas, eu trouxe aqui só para a gente falar um pouco delas, que é necessidade de processo competitivo, né? A necessidade de você buscar a melhor taxa, né, entre as possibilidades, né, bancos, fundos, e etc., ou não. Você pode simplesmente pegar a proposta que aparecer, a primeira proposta, e colocar. Não há uma decisão sobre isso, e ela é relevante no sentido de que, como é um investimento arriscado, né, não deixa de ser arriscado, por mais que com toda essa reforma, né, legislativa, a empresa está em crise, né, então, o valor das taxas, né, de juros são mais altas, significativas, e deveriam ser, porque a gente sabe, né, que quanto maior o risco, maior a taxa. Então, existe um questionamento a respeito da taxa. Talvez a existência desse processo competitivo, que não necessariamente é um processo competitivo, mas é a demonstração do devedor de que tentou obter crédito em várias fontes, né, seja importante, já foi testado em outros casos, acho que a Joyce vai falar um pouco mais sobre isso. Oitiva prévia dos credores, né? É necessário você ouvir os credores, os demais interessados, o administrador judicial, principalmente na hipótese de urgência e evidente utilidade. De novo, né? A lei, ela fala da oitiva do comitê de credores, mas normalmente a gente não tem, né? Casos em que a gente tenha muitos comitês. Então, essa é uma outra questão que é levantada, né? A necessidade de você ouvir os credores, ouvir todas as partes envolvidas e para quê? E a gente tem também uma questão de, a lei fala da subordinação do crédito do acionista desde que contratado, não há subordinação em condições estritamente comutativas às práticas de mercado, né? E aí eu acho que a gente ainda não tem, em razão da reforma ser recente, muitos julgados a respeito desse tema. Então, aqui foram alguns pontos que a gente levantou, a respeito do financiamento DIP. A gente teve, eu acho que inegavelmente, um grande avanço, isso se reflete pelo incremento, né, um aumento muito grande do volume de operações DIP. Então, aqui eu listei alguns só para a gente, né, mencionar recentes casos de valores altos significativos. Então, a gente tem um Grupo Moreno, que a gente teve 435 milhões, né, que foram usados para permitir o pagamento dos credores e encerrar a recuperação judicial. Então, nesse caso, foi um exit financing, que a gente fala, né, que é o dinheiro para você terminar o processo. No caso da Samarco, houve um pedido, mas acabou não sendo concedido, né, durante a recuperação judicial, mas no plano foi previsto um empréstimo da ordem de 250 milhões de dólares, mas nesse caso, com a renúncia aos benefícios do DIP. Pode, porque isso é contratual, né, gente? Então, é um direito patrimonial disponível, e nesse caso, para viabilizar o plano, foi um dos aspectos negociados do plano, então esse empréstimo estava lá, não necessariamente com os benefícios do DIP, ou pelo contrário, sem eles. A gente teve caso da Supervia, Grupo Oi, né, recente, várias discussões a respeito disso, no volume de 400 milhões. Americanas, a gente teve 2 bilhões de reais, né, concedidos pelos acionistas de referência para permitir o segmento da companhia. E a gente tem outros casos listados aqui. South Rock, eu acho que tem pedido, mas não tem autorização judicial ainda. E o que, desse retrato, né, o que a gente vê é que normalmente os Jeeps cleans, que são Jeeps sem garantia, eles costumam ser oferecidos pelos acionistas, de novo, porque tem, eu acho que uma menor assimetria de informações, um conhecimento maior do negócio, de todo o endividamento, mas nos outros casos, a gente é comumente exigido ainda garantia, especialmente a alienação fiduciária. Então, o caso de um investidor, né, de um fundo, normalmente
ainda a gente vê a exigência de uma garantia, ou seja, não basta a mudança na ordem de pagamento prevista na falência, a gente ainda tem essa necessidade, ou muitas vezes, né, essa exigência de garantia, que nem sempre é possível, porque muitas vezes, quando a empresa está em crise, ela já não tem bens livres e desembaraçados. Mas, de qualquer forma, o que eu pessoalmente posso dizer é que a gente teve um aumento muito grande, como foi mencionado, que a alteração legislativa ela é muito positiva, ela dá maior segurança jurídica, principalmente com relação à questão da irreversibilidade da medida após o desembolso dos recursos, mas ainda a gente não teve casos de DIP testados, eu diria, um volume minimamente representativo de casos em que tenha sido concedido DIP e a empresa tenha posteriormente falido, né? Mas eu acho que a lei é bastante clara e não vislumbro aí nada de muito, né? Assim, eu acho que a lei é clara, os requisitos estão ali, é claro, eles têm que ser observados, e tem algumas práticas que eu acho que, como a gente comentou aqui, processo competitivo, que a gente pode se pautar em casos de questionamentos no futuro. Mas eu acho que era isso. Eu queria agradecer a todos mais uma vez o convite. Vou passar a palavra para a Joyce para ela ir me complementando, porque fica mais fácil a gente, né, pontuar aqui em duas. Bom Vamos dia lá, a Joyce. todos. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, cumprimentar também o doutor Moacir, Luciana, Silmar, e começar falando da importância, né, de eventos como esse, e até pegando a fala inicial do Silmar sobre a importância dos FDICs nas pequenas e médias empresas, né, porque em crise, e que estejam ou não em recuperação. Aqui todo mundo sabe que a grande maioria das empresas em recuperação, e aí vamos focar na recuperação em si, já que a gente vai falar aqui do DIP pela lei de recuperação, o grande número de empresas em recuperação judicial são as pequenas e as médias. A gente acaba falando sempre está no jornal os grandes casos, mas a grande realidade brasileira são de empresas pequenas e médias empresas. E para essas ficam totalmente alijadas de qualquer crédito novo, que é essencial. Sem crédito novo, parece que é sempre chovendo molhado falar isso, mas sem dinheiro não se reergue nenhum negócio. E, por um outro lado, todos sabem também que os bancos não dão, as instituições financeiras não vão dar esse crédito para as empresas que estão em recuperação judicial, da maneira que um FDIC seria muito mais simples você conseguir esse financiamento. Então, em primeiro lugar, eu queria ressaltar isso, a importância de se desmistificar um pouco o que é o FDIC e para que ele serve, e falar realmente da importância dele, como tem que ainda crescer muito, né, esse mercado, porque como a Luciana estava dando os exemplos no último slides, a gente fala ainda de DIP em grandes casos, mas já está na hora de a gente ter, pelo menos em médias empresas, em pequenas empresas, também se testar o financiamento dessas e o surgimento dessas empresas em recuperação através de DIPs. Eu queria começar, quando nós conversamos aqui, foi passado para mim se eu poderia falar até sobre a visão um pouquinho do administrador judicial, quais eram os requisitos legais para a concessão e quais seriam as melhores práticas, né, para garantir uma conformidade legal para se usar esse DIP. Então, eu vou pegar, na verdade, e a parte boa de falar por último é que aí você só completa, né, o que um falou, e sempre, quando os craques falam antes, fica tudo mais fácil. Eu acho que já foi aqui falado, eu vou tentar só ressaltar, tentando ver um pouquinho da visão do administrador judicial, o que a Luciana falou, e falar mais especificamente do 69A. Se, por um lado, o legislador, isso foi um grande avanço da lei, que esclareceu, né, deu a diminuir a insegurança jurídica que a gente tinha, se o legislador deu para o judiciário a possibilidade de se definir se haverá ou não esse financiamento, porque a verdade é essa, né, o juiz que vai acabar decidindo ou não se esse financiamento vai ser concretizado, a lei traz poucos critérios para que ampare o juiz justamente nessa decisão. Se você falar de requisitos legais, o que a gente tem pelo 69 é que exista um bem para garantir esse financiamento, esse bem ou direito, né, do ativo não circulante do devedor ou de terceiro,
E aqui a gente acaba já vendo qual é o primeiro grande problema quando você fala do devedor, porque é muito difícil numa recuperação você conseguir encontrar um bem que já não esteja, um bem ou um direito que já não esteja onerado, né? A gente não tem, a gente fala do DIP com a visão dos Estados Unidos, mas a grande diferença é que lá, da onde a gente se inspirou, lá já existe esse financiamento, esses financiamentos são discutidos antes da RJ, às vezes mesmo com o pedido já se dá esse financiamento, e aqui não, e o devedor deixa até o último minuto para se pedir uma recuperação, quando ele já não tem bem nenhum. Então, um grande problema que se tem quando não é um bem de terceiro é você conseguir achar esse bem livre, mas, enfim, é um dos requisitos. Outro requisito que diz o 89 é a finalidade, ele tem que ser usado para financiar essas atividades ou para ajudar na preservação da empresa, dos ativos, e que tenha tido autorização judicial, né? E essa autorização judicial, ela deve ser precedida da oitiva do Comitê de Credores, que, como todos sabem, ela praticamente não, o Comitê de Credores praticamente não existe. Então, e justamente a lei diz que quando não há um comitê de credores, o AJ é quem vai falar. Não fala de credores de uma forma geral, mas entendo que sim, é importante que todos os credores se manifestem, e que o AJ também, e aqui explicando só, né, rapidamente, eu sei que o público que vai assistir aqui já deve ter um conhecimento sobre recuperação judicial, mas o administrador judicial é aquele auxiliar do juízo que vai na recuperação judicial, ele vai fiscalizar as atividades do devedor, ele vai depois verificar se o plano está sendo cumprido, e a função dele maior em todo o procedimento é dar a maior transparência possível, para que, inclusive, garanta para os credores e os conforte na medida do possível a possibilidade, inclusive, de investir, de acreditar nessa empresa em recuperação, se for o caso, né, para decidir no plano, na Assembleia, se vai aprovar esse plano ou se prefere a falência, e para novos investidores, inclusive, para poderem conceder o financiamento, se for o caso, com uma segurança maior. Mas, além disso, a lei não traz mais muitos critérios, e a consequência disso, como a Luciana falou, ela é bem grande, porque ela vai implicar nessa inversão na ordem de pagamentos que ela falou. Os incentivos são essa super prioridade, e o grande ponto com a reforma da lei foi a irreversibilidade das decisões que concedem o DIP, e aí, pegando o gancho do que a Luciana falou sobre essa superprioridade, sobre quem recebe antes e como, né? A gente só teria essas despesas da massa e os 3 meses de salários anteriores à decretação da falência, no caso de, né, receberiam antes do DIP, e um ponto que ela falou justamente sobre os honorários do administrador judicial. A gente está falando tanto sobre o novo projeto de lei, sobre esse monstro que se tornou coisa substitutivo, e mais uma vez se perde a oportunidade dele e está se falando tanto sobre o administrador judicial e sobre os honorários do administrador judicial e limitação de trabalho do administrador judicial, mas esse é um ponto, por exemplo, que ninguém fala e que não foi resolvido. Que se por um lado tem que se dar garantia justamente para o financiador, por outro lado é importante que de uma forma ou outra, e entendo sim que o financiador ele tem que ter essa prioridade, porque é ele que está lá e está acreditando no negócio e no segmento da empresa, por um outro lado não se resolve, e isso traz uma insegurança jurídica para todo mundo. O que o AJ recebe e como? Porque, bem ou mal, ele está fazendo um trabalho, ele tem que ser pago por esse trabalho, e se quer, e realmente que ele faça um bom trabalho, até para garantir, dar o conforto para esses investidores financiarem essas empresas, mas, por outro lado, ele não vai poder trabalhar de graça. Então, a lei realmente deveria estabelecer algum critério, se ele recebe pelo menos um valor antes, porque a maioria dos casos, se está falando tanto agora na mídia, né,
dos valores absurdos que os AJs recebem na falência, mas a maioria dos casos, ainda mais quando você fala de pequenas e médias recuperações, o administrador judicial não recebe mensalmente. Ele vai receber um percentual ao final da realização do ativo na falência. Então, esse é um ponto que eu não ia falar, que a Luciana acabou falando aqui, mas que eu acho que seria importante se debater mais, até para trazer para esse financiador uma maior garantia. Se existirá um limite ou não, se isso é considerado despesa da massa ou não. Mas esse é só um adendo que eu queria fazer. Mas voltando aqui ao ponto, o que se apresenta para o juiz, né? Então, assim, os requisitos a gente falou. Agora, quais seriam assim, as melhores práticas? Que a Luciana também já falou um pouco, mas o juiz ele está numa posição de alguém que vai conceder ou não esse financiamento, mas ele não tem todas as informações relativas a ele. Na verdade, o que geralmente é apresentado é o que se chama de um term sheet, onde vai ter um resumo das condições, é o que vai ser apresentado nos autos. A condição do negócio vai indicar valor, forma de pagamento, tempo, juros, garantia, e com base nisso, em tese, ele tem que decidir. Então, é muito importante para o devedor e para o financiador, quando vão apresentar essa proposta de DIP, que coloque, e principalmente aí falando do devedor, não só as condições desse negócio, mas se houve um processo competitivo antes, se ele tentou buscar um crédito com outros financiadores, se houve, se existiu em caso positivo, quais foram as opções, as balizas dadas por esses outros possíveis financiadores. A lei não fala mais nada em assim evidente utilidade, né? Ela fala só que tem que financiar, mas o importante é que você tenha tanto a necessidade como a finalidade, que você demonstre que você precisa, que é meio óbvio também, que numa recuperação precisa, mas que você precisa daquele financiamento naquele valor, e que aquilo, e como você vai utilizar aquele recurso, né? Essa que é o terceiro ponto. Qual é a destinação desse recurso? Ele vai ser usado para pagar credores específicos, para se financiar uma parte da operação ou não, e aí, nesse ponto, vai entrar, sim, o trabalho do administrador judicial, tanto antes, para poder amparar o juiz e os credores dessas informações, como falou a Luciana, às vezes, quando os próprios sócios acabam apresentando, eles têm muito mais informações, e aí, nesse ponto, fica mais fácil, mas quando a gente está falando de um terceiro, você vai falar de um financiador externo, é muito mais difícil, nem ele tem talvez não tenha todas as informações, os demais credores, para poderem opinar ou não por esse financiamento, que vão ter menos ainda. Então, aí é importante que o administrador judicial forneça todas as informações que ele consiga do dia a dia, inclusive da empresa, e isso ele vai se basear também nos relatórios mensais de atividades, que vão poder nortear os credores para falar sobre esse financiamento ou não. E porque aí, quanto mais informação o administrador puder passar para o juiz, melhor ele vai poder decidir, e, como falamos tantas vezes aqui, mais segurança jurídica a gente vai ter, para que esse caso depois, para que esse financiamento não seja discutido, né? E o último ponto, acho que aqui já está finalizando aqui meu tempo, o último ponto é que, concedido esse financiamento, esse administrador judicial vai, mensalmente, ele vai continuar apresentando o seu relatório mensal de atividades, onde ele vai colocar como está o dia a dia da empresa, e aí ele vai poder também falar como está sendo aplicado esse recurso. Foi para o que foi pedido ou não? A empresa está se recuperando ou não? Eu acho que o grande ponto do auxílio do administrador judicial é a transparência que ele pode trazer para o processo, ainda mais para casos como esse, para que deem para os financiadores, potenciais financiadores, um conforto melhor, tanto para garantir, né, para conceder esse crédito, e durante a recuperação judicial depois. Mas, por fim, um ponto que a Luciana falou, que eu também concordo, a gente ainda não teve, né, uma falência, onde a gente testou, até porque a gente fala, né, volta a falar, em grandes casos, né, ainda a gente precisa, acho que, ter mais,
e isso massificar mais em pequenas e médias empresas, até para a gente saber se em casos de falência, como a própria jurisprudência vai caminhar em relação a isso. E esse ponto é muito importante para dar finalidade depois, né, que a devedora dê a correta finalidade, para, se o AJ, se chegar a quebrar essa empresa, como é que o AJ vai, inclusive, apurar se teve algum desvio de finalidade, se você deve aplicar 168 ou não, né? A gente vai falar de crime falimentar, então terão várias consequências, mas essas consequências ainda hoje na prática a gente não tem aqui já como dizer, né? Ainda a gente está a lei avançou muito, mas a gente ainda está engatinhando, e principalmente nessas pequenas e médias empresas, Silmar, que eu vejo a grande diferença aí e uma grande abertura de investimentos que talvez isso seja cada vez mais importante se divulgar aqui. Te devolvo a palavra aí, Silmar. Muito bom, são muitos desafios, né, doutora Joyce? Temos aí também toda a questão da segurança do DIP em face de créditos trabalhistas, fiscais, tem que ver como é que tudo isso vai caminhar, né? Bom, então se ninguém tem mais nada a colocar, se alguém quiser falar mais alguma coisa, estamos às ordens, se não, em nome da diretoria da Anfidic, quero agradecer muito aí a presença de vocês três, pelas agendas, pela disponibilidade, doutora Joyce, doutora Luciana, doutor Moacir, muito obrigado em nome da associação. Até a próxima.